Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa e o câncer de mama. Como evitar, tratar e diagnosticar essa doença? É o que você confere a partir de agora no Observações. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a cada 100 mil mulheres, 66 vão ter o câncer de mama entre 2020 e 2022, algo que tem chamado bastante a atenção da saúde pública no Brasil e também no mundo. E para falar sobre esse assunto, então, como evitar, como tratar e também diagnosticar o câncer de mama, nós recebemos aqui nesta semana a doutora Luciana Collen, ela que é médica mastologista e vem ao nosso programa falar um pouco sobre essa campanha tão importante para as mulheres e, claro, o tratamento correto do câncer de mama. Bom, doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa campanha que é altamente necessária, né? Sim, com certeza. Cada vez mais, né? Já que a gente vem percebendo um aumento mesmo, né, no número de câncer de mama, no número de casos, não só no Brasil como no mundo. Bom, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que está a situação hoje do câncer de mama? Em qual lugar, né, do ranking de cânceres que existem por aí, o câncer de mama está localizado e por que ele é tão frequente nas mulheres? No Brasil, é o segundo câncer, né, mais frequente nas mulheres. Fica atrás só do câncer de pele, né? Agora, é o câncer que causa mais mortalidade nas mulheres, né? Então, infelizmente, nesse quesito, ele está em primeiro lugar. Então, por isso é que é tão importante a gente focar nessa questão do diagnóstico precoce e para aumentar a chance de cura. Agora, para o nosso público ali que está assistindo, que sempre ouve, né, falar sobre câncer de mama, como que ele surge, em quais aspectos ele já começa a atuar no corpo, como que vocês diagnosticam? Responde isso para a gente. Bom, a gente tem vários sintomas, né, que podem estar relacionados com câncer de mama. Os mais frequentes, que eu acho assim que o que mais predomina, é mesmo a palpação de um nódulo, né, na mama. Geralmente a própria paciente nota, né? O problema é que quando ela nota esse nódulo, geralmente já é um nódulo maior, né? Quando você palpa o nódulo, geralmente esse nódulo ele mede mais de 1 centímetro. Tá? Então, por isso que a gente faz o rastreamento mamográfico, para a gente detectar lesões que estão abaixo, né, desse tamanho. Outro sinal, além do nódulo, né, geralmente são nódulos que popularmente, né, são conhecidos como caroços, são nódulos endurecidos, muitas vezes até aderidos, geralmente são indolores, eles não causam dor. Dor na mama geralmente não é relacionada com câncer de mama, tá? Outro fator que seria também relacionado seria, às vezes, a saída de líquido pelos mamilos, que a gente chama isso de derrame ductal. Esse derrame ductal ele é considerado suspeito quando, principalmente, ele é espontâneo, né, que suja, às vezes, a roupa, o sutiã da pessoa, e principalmente quando ela é sanguinolento ou totalmente transparente, que a gente chama isso de secreção em água de rocha. Tá? Outro sinal de câncer de mama seriam, às vezes, as retrações na pele, às vezes aqueles afundamentos, como se fosse uma covinha na pele, e às vezes a inversão do mamilo. Outros sinais seriam nódulos nas axilas, né? E às vezes até alguns sinais inflamatórios, que podem, às vezes, até pensar numa inflamação de mama, direcionar para uma inflamação de mama, pode também ser um sinal também relacionado com o câncer de mama. Agora, como que surge? Como que o corpo desenvolve aí esse tumor? Como que começa isso? Geralmente, principalmente no caso do câncer de mama, é um câncer que tem uma origem que a gente chama de multifatorial. Geralmente tem muito mais relação com o estilo de vida da pessoa, então a gente sabe que tem muita correlação com a obesidade, né, com o tabagismo, com a adição ao álcool. Então, o que a gente sempre recomenda é que a pessoa leve um estilo de vida saudável, tente dormir bem,
tente alimentar bem, com muitas vitaminas, aquele famoso prato bem colorido, que faça uma atividade física regular e que fique de olho na manutenção do peso, né? Uma das coisas que eu sempre comento, que eu acho que é importante, é que as pessoas acham que o câncer de mama ele é genético, tá? Assim, e a grande maioria não é. Né? Assim, 90% dos cânceres não têm origem hereditária, não são genéticos. Apenas 10% que vão ter essa característica. Por que eu sempre falo isso? Porque uma das coisas que eu ouço às vezes da paciente que não procura assistência é que notou um nódulo na mama, mas não se preocupou porque não tem nenhum caso na família. Tá? Então, na verdade, o fato de não ter um caso na família não significa que a pessoa não possa ter um câncer de mama. Na verdade, a grande maioria das pessoas que tem câncer de mama não tem nenhum caso na família. Agora, até qual ponto o câncer de mama ele é tratável? Porque a gente sabe que existem estágios aí, por isso que a gente fala bastante dessa questão do diagnóstico precoce. Em quais casos já não é possível mais tratar? E quando vocês se deparam com essa situação, qual que é o próximo passo? Hoje em dia, os tratamentos estão muito avançados, né? Mesmo que a gente, às vezes, faça o diagnóstico e a paciente já tenha uma metástase, né, que a gente chama uma metástase, quando a pessoa já tem células cancerígenas em outros órgãos. Mesmo assim, ainda existe tratamento, né? Assim, talvez a gente não consiga curar esta paciente, mas a gente consegue com que ela viva bem por muitos anos, né? Agora, quando é um câncer que está só localizado na mama, geralmente as chances de cura são maiores, né? E quanto menor, né, o tumor, geralmente maior chance na cura da paciente. Agora, a gente sabe que é uma doença silenciosa, né? Então a gente vê muitas mulheres aí falando que mês passado se tocaram e não sentiram nada, e quando foram tocar esse mês já viram ali uma certa protuberância e tudo mais. Em homens também pode ocorrer, ou seja, tanto mulher quanto homem precisa estar atento aí, né, a essa parte mamária do corpo, justamente para evitar esse câncer de mama, né? A gente sempre recomenda que a mulher se toque, né, faça o autoexame, principalmente uma vez ao mês, pelo menos, idealmente no período pós-menstrual, porque no período pré-menstrual e durante a menstruação, as mamas estão mais inchadas, então às vezes as glândulas às vezes estão um pouco mais salientes e ela pode às vezes se confundir, né? Então, e a mulher que está na menopausa e não menstrua, pelo menos uma vez ao mês, tá? É lógico que quando a pessoa se conhece e sempre se palpa, quando aparecer uma coisa diferente, ela vai notar, né? O homem já tem a vantagem, porque o homem não tem muita mama, então assim, geralmente quando ele apresenta alguma alteração, geralmente é visível, né? Você vê, às vezes, ele mesmo nota um nódulo mesmo na mama, né? E o que fica até mais fácil o diagnóstico, né? Agora, a incidência de câncer de mama em homens é muito menor, né? Mas o homem também tem que estar atento, porque se aparecer algum problema, não pode negligenciar, tem que procurar uma assistência médica. Agora, qual que é a faixa etária que o câncer de mama ele mais acomete as mulheres? A gente tem visto muitas pessoas falarem que é acima de 40 anos e tudo mais, mas aquelas mulheres mais jovens não estão aí totalmente livres de terem câncer de mama, mas nessa idade mais tenra, né? Sim, a maior faixa, né, a faixa etária de maior incidência do câncer de mama, ela fica entre os 50 e 60 anos, tá? Por isso é que o rastreamento que é preconizado pelo INCA é feito nessa faixa etária, né, que eles preconizam dos 50 aos 69 anos. Porém, no Brasil, eu comento muito isso, né, porque esse direcionamento do INCA ele é baseado em estudos mais internacionais, tá? E isso é muito padrão internacional.
mas no Brasil a gente tem acometimento de praticamente toda a faixa etária, assim, lógico, crianças não, mas mulheres, às vezes, eu já fiz diagnóstico de mulher de 18 anos com câncer de mama. Não foi, lógico, uma vez na minha vida, mas já fiz na faixa dos 20 anos, na faixa dos 30 anos. Não é mesmo a maioria dos casos, né? A gente não faz rastreamento nessa faixa etária, a não ser em casos específicos de pessoas que realmente têm uma tendência familiar mesmo mais importante e que a gente às vezes pode até fazer um estudo genético, né? E às vezes diagnosticar que essa pessoa tem mesmo uma predisposição genética a câncer de mama. Então aí neste caso a gente faz um rastreamento diferente, individualizado para aquela pessoa. Mas para essa população geral, o rastreamento recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é a partir dos 40 anos, tá? Porque ela se baseia mais nos dados nacionais e ela não tem data para terminar. Ela vai seguindo a vida da mulher por toda a vida. Isso é muito frequente, né? As pessoas às vezes têm medo, até você mesmo comentou, de falar a palavra câncer, né? Mas ainda mais hoje, né, que a gente tem um tratamento tão, assim, moderno, atualizado, né, e que deixa, assim, que tem muita chance de cura. Então, a gente não pode ter medo da doença, né, e quando diagnosticada, tem que procurar, eu sempre falo isso muito com as pacientes, procurar, assim, manter um astral elevado, manter uma atitude positiva, né, assim, lógico, no início você fica triste, normal, né, mas à medida que você vai vendo que você está melhorando e que você passa muitos anos bem, sem ter sinal nenhum de doença, aí aquela autoestima vai voltando, né, e a pessoa vai levando uma vida normal. Então não tem porquê, né, ficar estigmatizado, né, assim, e a gente tem que falar da doença, né, porque só assim que a gente vai conseguir diminuir esses números. Até porque quando a pessoa é diagnosticada com câncer de mama, ela já pensa logo em morte, e aí daí da pessoa descobrir até a morte tem um processo enorme aí que às vezes ela nem precisa chegar lá, né? Não, com certeza, às vezes vai morrer de outras causas, né, a grande maioria até das mulheres que são diagnosticadas hoje, geralmente morrem de outras causas, não relacionadas ao câncer de mama, né? E outra coisa que eu falo muito é que às vezes não quer dizer que porque a pessoa fez uma mastectomia que é um câncer avançado. Tá? Assim, a gente se baseia não só na questão vamos dizer, de progressão da doença, a gente se baseia também em vários outros critérios às vezes diagnóstico que a gente chama de molecular, tipos histológicos. Então não quer dizer que a pessoa tem uma doença avançada, tá? E hoje em dia, muitos tipos de câncer a gente nem precisa de tratar com quimioterapia, né? Às vezes porque eu acho que a grande maioria das mulheres tem muito medo da quimioterapia. É um procedimento que atrapalha assim, muito a autoestima da mulher, né? A perda dos cabelos, né? Tudo isso, o mal-estar, né? O desânimo, tudo isso é uma coisa que a mulher tem muito medo. E hoje em dia, dependendo do câncer de mama, a gente não precisa nem tratar com quimioterapia. Então, às vezes, por isso é que é tão importante esse rastreamento mamográfico. Por isso é que a gente toma o Outubro Rosa como um ponto de partida, para a gente lembrar sempre desse rastreamento. Mas, logicamente, é uma coisa que tem que ser feita o ano inteiro, né? Não é uma coisa que é só, vou fazer mamografia em outubro, né? Vou prestar atenção na minha mama só em outubro. Não, tem que ser um ano inteiro. Mas é importante a gente ter essa data, né? Para a gente poder falar a respeito, né? E conscientizar as mulheres mesmo. Ok, doutora Luciana, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Fique por aí, nós voltamos já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho.
A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despecou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na Casa do Construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Bavep. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Setembro foi um mês produtivo na Câmara. Os vereadores de Pará de Minas aprovaram 19 projetos, 90 requerimentos e 4 moções de aplausos. A Câmara também homenageou 30 pessoas que contribuem com o desenvolvimento da cidade, com títulos de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito. Agora, os paraminenses também poderão consultar todas as leis da cidade pela internet. É só acessar o site da Câmara e clicar no banner Leis Municipais. A Comissão de Obras, Serviços Públicos Municipais e Meio Ambiente está fiscalizando obras do município e incentivando a sustentabilidade em Pará de Minas. O trabalho sério e o amor pela nossa cidade mudam o nosso futuro. A Câmara agradece aos servidores públicos por contribuírem com o desenvolvimento da nossa cidade. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti. Elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas.
Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. Been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my. Agora é na hora de fazer força, contrai a barriga. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, riding on my innocence. Yeah, body on my, A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a campanha Outubro Rosa e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E é justamente do diagnóstico precoce que nós vamos começar o nosso segundo bloco. Doutora Luciana, a questão do diagnóstico precoce, ele é cada vez mais importante, uma vez que diagnosticando precocemente, a doença ela fica muito mais fácil de ser tratada, né? Exatamente. Quando você faz o rastreamento mamográfico, e eu acho importante frisar que a mamografia, que é o exame que é preconizado para o rastreamento, que muitas pessoas acham que o ultrassom é melhor do que a mamografia. E o ultrassom ele é apenas um complemento da mamografia. Em alguns casos é que a gente recomenda o exame ultrassonográfico. A mamografia ela deve ser feita anual, né, de preferência, a partir dos 40 anos, e principalmente para diagnosticar lesões pequenas, minúsculas, que muitas vezes não são palpáveis. Tá? Uma das características que a gente mais diagnostica o câncer de mama pela mamografia são microcalcificações, tá? Agrupadas, irregulares, não são todos os tipos de microcalcificações. E isso a gente só consegue ver a mamografia, pelo ultrassom a gente não consegue ver. Tá? Então, é por isso que é importante esse exame para o diagnóstico precoce. Bom, e a questão do autoexame, como que ele deve ser feito, qual que é a rotina ali de se fazer, né, o autoexame e também quando se deve procurar um profissional da sua área, que é a mastologia? Toda vez que a pessoa tiver qualquer sintoma de mama, ela deve procurar um mastologista, tá? Pode procurar o ginecologista também. Se tiver, por exemplo, na cidade dela não tiver disponível um mastologista, a princípio ela pode ir ao ginecologista. Se ele perceber que é algo que não é para ele vai encaminhar para um mastologista. Mas principalmente qualquer distúrbio de mama, inclusive até dor mamária, não porque a gente está pensando em câncer, mas porque a gente tem tratamento, tem algumas orientações que a gente pode fazer. Então a pessoa tem que ir, se notar qualquer diferença na mama, ela tem que procurar. Ou se ela fizer um exame que dê alguma alteração. Com relação ao autoexame, como que ele deve ser feito, né? A mulher ela precisa também conhecer o próprio corpo, né? Sim, ela tem que palpar, né, a mama mesmo com a mão espalmada, tá? Sempre direcionando da lateral da mama para o mamilo. E fazendo um movimento mais circular. Tentar evitar palpar apertando a mama, tá? Porque isso às vezes ela pode achar que tem alguma alteração que não existe.
Então, sempre palpar. Eu sempre falo que o momento ideal é até no banho mesmo, porque a pessoa está com a pele molhada, fica mais fácil de poder deslizar a mão na mama, né? E palpar também as axilas, que é importante também, porque se tiver alguma alteração na axila, ela pode notar. Agora, para saber se aquilo ali, às vezes a pessoa notou algum carocinho, alguma protuberância ali, para saber se aquilo ali é algo mais grave, tem que ir ao médico, né? Ah, sim, né? Às vezes até a gente mesmo, quando palpa um nódulo, muitas vezes a gente não sabe se é um câncer, né? Alguns são característicos, né? Mas muitas vezes a gente não sabe. Então, a gente vai pedir exames complementares para a gente poder ver, né? Bom, e quando você se depara aí, com certeza como médico, você já se deparou diversas vezes com essas situações, ao perceber ali um diagnóstico positivo para um câncer de mama, como informar isso para o cliente? Porque tem toda uma questão psicológica envolvida nisso, né? É uma questão delicada mesmo, né? Mas é uma coisa que eu falo que a gente, apesar do tempo de profissão, é uma coisa que a gente nunca se acostuma, né? Cada reação é diferente, algumas pessoas têm uma reação de choro intenso, outras pessoas têm uma reação estranha, que parece que a gente fala assim, a ficha não caiu, né? É uma sensação assim que a gente realmente não gosta de dar esse diagnóstico para ninguém, né? Mas eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, eu não escondo de ninguém, assim, que tem câncer de mama, porque é uma doença que tem tratamento, não tem sentido eu fingir e falar com a paciente que ela não tem nada, né? Assim, acho até que não é justo com a pessoa, né? Então, geralmente, com um jeito, assim, a gente tenta falar com jeito, né? Mas, realmente, assim, é um diagnóstico que é, de início, chocante mesmo para a maioria das pessoas. Mas faz parte do dia a dia, né? Eu agora já estou com 22 anos de profissão, assim, agora no fim do ano faço 22 anos de formado, então, assim, já tenho um certo hábito de fazer isso, infelizmente, né? Faz parte. Mas a gente fica triste pela pessoa, mas também, assim, a gente fica esperançoso também, porque a gente sabe, né, que com certeza daqui a pouco ela vai passar por esse momento difícil. Eu falo com as pacientes, vai ser aquele período que você vai ter que dedicar para você, né, 1 ano para você, 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de tratamento, e depois você volta para a sua vida normal, né? É importante também ela tirar esse tempo para ela. Muitas das vezes também o câncer surge por conta dessa vida atribulada, né? Dessa rotina, que é a questão que você disse agora há pouco, desse estilo de vida muito atribulado e que a pessoa às vezes não tem tempo nem de se alimentar direito, ou então de fazer uma atividade física. Verdade. Então, assim, é aí que talvez seja um momento de reflexão, né? De tentar mudar esses hábitos, né? Idealmente seria bom que a gente tentasse antes, né? Assim, que a gente conseguisse mudar a vida da gente antes, né? Mas às vezes precisa de algum choque mesmo, né? Assim, para a pessoa às vezes conseguir mudar o estilo de vida. E esse choque ele acontece justamente porque a pessoa já considera o câncer de mama como uma sentença de morte, né? Exatamente, é aquele momento assim que ela tem que desacelerar, né? Não tem jeito. Na hora que você sabe que tem esse diagnóstico, você sabe que tem que tratar, né? E aí você vai ter que interromper as suas atividades normais. Muitas vezes tem que parar de trabalhar, né? E se dedicar. E aí eu acho que a pessoa tem que encarar de maneira positiva mesmo, encarar desta forma, é a melhor forma. Bom, e é sobre isso que a gente vai falar então no próximo bloco do Observações. Nós vamos ver o relato aí de uma paciente que teve câncer de mama e a gente vai saber como que ela lidou com essa notícia. A seguir aqui no Observações. A gente volta já já. Tá difícil? Casa do Construtor. Se tá difícil, alugue equipamentos para facilitar. Betoneira, compactador, andaime, rompedor. O equipamento ideal para sua obra, limpeza ou jardinagem tem aqui. Casa do Construtor.
A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Alugue equipamentos para limpeza na casa do construtor. Lavadoras, aspiradores de pó, enceradeiras e muitos outros. Deixe a sua casa mais limpa e bonita com equipamentos da casa do construtor. Só aqui tem locação garantida e tem sempre uma pertinho de você.
De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a campanha Outubro Rosa e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo com a doutora Luciana Collen, a gente vai ver agora o relato de uma paciente aqui de Pará de Minas que foi diagnosticada aí com câncer de mama. Ela conta pra gente como que foi receber essa notícia, que claro, é um baque na vida de quem é diagnosticado com essa doença. Vamos ver. Eu fui em 2018, né, em agosto de 2018, eu vi que apareceu em mim um caroço, né, na mama direita. Então, onde eu fui estar procurando, né, um mastologista, onde eu fui diagnosticada com câncer de mama. Nossa, é um baque muito grande, né, muita tristeza mesmo, né, não só para mim, como toda a minha família, né. Então, assim, parece que a gente fica sem chão, né, no momento que a gente recebe uma notícia dessa, né. Mas graças a Deus, né, com muita fé, né, e com muita oração, a gente consegue superar sim. Eu, quando recebi, né, a notícia, eu já tinha assim, em mente que poderia ser, né, que poderia ser o câncer de mama. Portanto, meu esposo foi comigo, né, na médica, e eu não deixei ele entrar, né, porque eu já tinha em mente que poderia ser, né. Então, assim, quando eu já saí da sala da médica e passei para ele, né, a situação, ele assustou muito, né, e encheu os olhos de lágrimas, e a gente já nesse dia já passou para toda a família, já ligamos, né, para minhas irmãs, para minha mãe, e juntaram todos na minha casa para a gente estar passando, né, passando para eles o que estava acontecendo, porque o medo onde que é uma grande barreira, né, para a gente, para nós, para descobrir uma situação de que a gente nunca quer um diagnóstico desse, né? Mas o que eu deixo para o pessoal é o seguinte, vencer esse medo e procurar mesmo quanto antes o médico, né? Para poder estar começando o tratamento, né? Porque tem a saída sim, né? Tem com diagnóstico assim, precoce, né? Consegue sim, né? E vencer esse medo mesmo. Em agosto, né, de 2018 eu descobri, né? E quando foi em janeiro de 2019 eu iniciei o tratamento, porque teve, né, fazer os exames, biópsia, essas coisas tudo antes. Aí eu fiz, meu tratamento foi com quimioterapia, né? Fiz a cirurgia e depois a radioterapia. Eu fiz 8 sessões de quimioterapia, né? As 8 muito bravas, né? Muito forte, né? Mas eu sempre falava que mais forte do que elas é Jesus. Então, assim, foi muito cansativo mesmo, né? Que a gente perde todos os pelos do corpo, né? A gente fica muito abatida mesmo, mas a gente consegue, né? Aí depois, né, das 8 sessões de quimioterapia, eu fiz a mastectomia radical, que é a retirada da mama toda, né? E depois veio as 25 sessões de radioterapia. Não é fácil para ninguém mesmo, porque é um tratamento assim muito doloroso, né? Mas a gente consegue. Bom, doutora, como vimos ali, né, é justamente a questão do autoexame, né? Ela notou ali que tinha realmente, né, uma protuberância, algo diferente e foi procurar ajuda. É essa, então, a questão importante para a gente tratar hoje nesse programa. É a questão do diagnóstico precoce e de justamente da mulher tomar essa iniciativa de, opa, deu alguma coisa errada aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, né? E é isso que salva vidas. Sim, a pessoa não pode negligenciar, viu que tem alguma alteração, ir logo ao médico, procurar assistência, nem que seja a unidade básica de saúde, né, que é a porta de entrada no SUS, né, ela tem que procurar essa assistência e não simplesmente deixar para lá e achar que não é nada. Agora, a gente vai falar então um pouco agora sobre o Outubro Rosa, né? Como que surgiu essa campanha, né? Ela surgiu primeiramente em qual país e ela visa justamente, é só a questão da conscientização ou é mostrar também para a população um pouco mais do câncer de mama? É uma campanha que surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1990, com a Corrida pela Cura. Até foi nessa época que surgiu a questão do laço rosa e que as pacientes mesmo tratadas de câncer de mama, né, para chamar atenção mesmo com relação a esse diagnóstico precoce do câncer de mama e falar mesmo, né, sobre as questões envolvidas com relação ao tratamento. E no Brasil já foi instituída bem mais tarde
às vezes em eventos isolados, né? E agora como lei federal desde 2018. Desde 2018 que no Brasil a gente tem essa obrigação de no Outubro Rosa, é uma obrigação, eu falo, mas é uma obrigação boa, de sempre chamar atenção para essa questão. Agora, a gente sabe que não é somente durante o mês de outubro que essa prevenção ao câncer de mama deve acontecer. Isso aí deve ser ao longo do ano todo, né? Sim, a pessoa, como eu comentei, né, deve tentar fazer o exame de toque, o autoexame, né, pelo menos uma vez ao mês, né? Isso é durante o ano todo. E lembrar sempre de fazer a mamografia pelo menos anual. Bom, e agora a gente vai falar então sobre as instituições que ajudam, né, as pessoas que estão diagnosticadas aí com o câncer de mama. Aqui em Pará de Minas temos várias instituições desse gênero e nós estivemos em uma para saber como é o acolhimento das pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama. Vamos ver. O número de casos, né, de pacientes diagnosticados com câncer de mama, que a gente tem avaliado, principalmente após a pandemia, tem aumentado. Tá? É um dos principais diagnósticos, né, aqui na estatística, né, é um dos que mais acomete e principalmente mulheres, né, acomete homens também, o câncer de mama, mas o índice é bem menor do que para as mulheres, né, a cada diagnóstico de homens são 100 de mulheres, então a gente tenta trabalhar esse lado principalmente com as mulheres, né, para o diagnóstico precoce, para a prevenção, exatamente por isso. E nessa época de pandemia, igual eu citei, né, o número tem aumentado e a faixa etária também das pacientes tem diminuído. Então a gente chegou a receber paciente com a idade de 16 anos, então a faixa etária reduziu. E com a situação da pandemia, a gente acredita que as pessoas ficaram com medo de procurar atendimento médico no início, devido ao isolamento, né, domiciliar, a questão do próprio temor mesmo de identificar o nódulo ou alguma alteração na mama e procurar o atendimento. Muitas foram diagnosticadas tardiamente, né, e com isso quanto mais precoce for o diagnóstico, menos invasivo é o tratamento, né? Então, o que a gente tenta trabalhar é essa conscientização da mulher, né? E quanto à importância do diagnóstico precoce, deixar a mamografia em dia, né? O exame de mamografia, o autoexame das mamas mensalmente, está realizando, que é muito importante a mulher se conhecer, conhecer seu próprio corpo. Só assim ela mesma é a responsável em identificar essas alterações, devido até ao medo, né, desse diagnóstico. A partir do momento que a mulher ou o homem, né, a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a imagem que vem na cabeça sempre é associada à morte. Então a gente tenta desmistificar isso de início. O primeiro acolhimento, principalmente aqui na associação, a gente tenta acalmar o paciente, tranquilizar, orientar, porque eles chegam sem saber como que vai ser esse tratamento, as reações também, né? Eles temem muito a queda de cabelo, a mulher a gente trabalha muito a questão da vaidade com ela, né? A gente resgatar a autoestima, que a gente sabe que o tratamento, principalmente quimioterapia, né, existe a queda de cabelo. Então a gente tenta trabalhar isso com a mulher, resgatar essa autoestima. A gente já recebeu mulheres aqui que falam, o que assustou não foi tanto o diagnóstico, foi a questão do após, né, o tratamento, ou seja, como que ela ia reagir com esse tratamento. Então a gente tenta acolher mesmo, tranquilizar e acompanhar. Bom, doutora, como vimos ali, né, entidades como a que a gente esteve lá para fazer essa reportagem são muito importantes justamente porque às vezes falta um acolhimento mais humanizado, falta também um amparo correto a essas pacientes que se veem muitas das vezes desamparadas, né? Não só pela rede de saúde como um todo, mas às vezes até pela própria família. Eu acho que quando tem um grupo que tem várias pessoas que têm o mesmo problema, né, elas se sentem mais acolhidas. Né? Geralmente essas instituições,
elas trazem muito benefício, né? Você tem, às vezes, uma equipe multidisciplinar que trata dessas pessoas, às vezes tem psicólogas, né? Tem, às vezes, até pessoas voluntárias mesmo, que trabalham nessas instituições. Então, assim, eu acho que o papel delas é muito importante, traz muito conforto para a paciente. E até outras questões, por exemplo, como uso, às vezes, de perucas, né? Assim, elas ajudam, às vezes, em fazer esses adereços para as pacientes, isso eleva a autoestima, às vezes ensinam elas mesmas, às vezes, a fazerem substitutos para as mamas, quando às vezes são mastectomizadas e não tiveram a oportunidade da reconstrução. Então, eu acho que são instituições que melhoram muito a qualidade de vida delas. Bom, você disse aí com relação às mastectomias. Para quem não sabe, é uma cirurgia que retira ali todo aquele tecido mamário, né? Em qual ponto do câncer de mama é necessário fazer a mastectomia? Porque eu acredito, né, que as mulheres, quando ficam sabendo aí do câncer de mama, tem a questão da autoestima, né, que você disse naquele momento, sobre a questão da queda dos cabelos e dos pelos do corpo, mas também essa questão de retirada das mamas, que para as mulheres significam muito. Então, em qual estágio acontece isso? A gente tem as indicações, né? Assim, mas basicamente, o que a gente leva em consideração para tumores invasores, principalmente os tumores maiores. Principalmente os tumores maiores de 4 centímetros, tá? Mas isso varia também pelo tamanho da mama. Tá? Assim, porque, por exemplo, um tumor de 2 centímetros numa mama muito pequena, às vezes pode ser necessário fazer uma mastectomia. E às vezes um tumor de 4 centímetros numa mama muito grande, às vezes a gente pode fazer o tratamento conservador. Para a gente, o tratamento conservador é o que a gente conserva a mama, né? Agora, tem tumores que são menos agressivos, que são, por exemplo, os carcinomas in situ, e que eles espalham muito na mama, tá? Então, mesmo que ele seja... E os carcinomas in situ, na verdade, eles são menos perigosos, eles não causam metástase, mas por ter esse comportamento de espalhar muito na mama, muitas vezes a gente tem que fazer mastectomia. Por isso que eu comentei naquele momento que, às vezes, a mastectomia não quer dizer que a doença seja uma doença pior ou mais agressiva. Às vezes até não é. Né? Então, mas hoje a gente tem algumas possibilidades de reconstrução, inclusive imediatas. E em alguns casos, a gente nem retira o mamilo e a areola. Em casos em que às vezes os tumores estão distantes da areola, a gente tem hoje em dia a possibilidade de preservar esse complexo areolo-papilar, que a gente chama. Porque uma das coisas também que eu acho que prejudica bastante a estética da mama é a retirada do mamilo. Né? Então, hoje a gente, em alguns casos, a gente preserva e a gente já pode retirar a mama, inclusive já colocar uma prótese. Tá? Infelizmente, no SUS a gente tem as dificuldades com relação, porque a gente não tem muitos cirurgiões plásticos que trabalham no SUS. Então, porque quando a gente faz esse tipo de cirurgia, a gente tem que entrar na sala de cirurgia com um cirurgião plástico. Então, às vezes, existe até uma lei federal que obriga o SUS a fazer a reconstrução de todas as pacientes. Mas, infelizmente, isso não é factível. É um volume, né, muito alto de pacientes, né? É um volume elevado, né? Então, são poucos profissionais que trabalham nessa área, né? Principalmente nas áreas de reconstrução, né? Vale até dizer que esses profissionais teriam que ser mais bem remunerados, porque é muita remuneração dos cirurgiões plásticos, eles preferem fazer cirurgias estéticas, né? Porque eles são muito mais bem remunerados nas cirurgias estéticas. E o Brasil também é campeão de cirurgia estética de mama, né? Mas hoje em dia a gente tem todo tipo de reconstrução e tem vários tipos de meios de a gente preservar várias partes, né? Então, assim, as mamas, elas ficam esteticamente muito bonitas. Logicamente, eu falo, não fica igual uma mama natural, né? Mas é uma mama que traz muito conforto para a paciente, que ela pode, às vezes, usar um decote, né? Isso, para a paciente,
paciente é importante. Ela pode voltar à normalidade, né? Pode voltar à normalidade da vida, não tem que ficar limitando, né? Assim, até o que vai vestir, né? Que isso é muito desagradável para a mulher, né? Ok, doutora, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despencou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Ativance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Setembro foi um mês produtivo na Câmara. Os vereadores de Pará de Minas aprovaram 19 projetos, 90 requerimentos e 4 moções de aplausos. A Câmara também homenageou 30 pessoas que contribuem com o desenvolvimento da cidade, com títulos de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito. Agora, os paraminenses também poderão consultar todas as leis da cidade pela internet. É só acessar o site da Câmara e clicar no banner Leis Municipais. A Comissão de Obras, Serviços Públicos Municipais e Meio Ambiente está fiscalizando obras do município e incentivando a sustentabilidade em Pará de Minas. O trabalho sério e o amor pela nossa cidade mudam o nosso futuro. A Câmara agradece aos servidores públicos por contribuírem com o desenvolvimento da nossa cidade. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti. Elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango.
temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. Been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my. Agora é na hora de fazer força, contrai a barriga. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, riding on my innocence. Yeah, body on my, A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta para o último bloco do Observações e depois de falar sobre vários aspectos do câncer de mama e também da campanha Outubro Rosa, nós vamos falar agora sobre prevenção. Bom, doutora Luciana, a gente sabe, né, que para prevenir o câncer de mama tem que ter, claro, um estilo de vida saudável. Mas como prevenir? Quais são os métodos que vocês da área médica dão para os pacientes ou então para os possíveis pacientes em como evitar essa doença? Principalmente manter uma alimentação equilibrada, muito rica em vegetais, em frutas, e geralmente conseguir fazer assim uma variedade, né, maior de alimentos, evitar alimentos industrializados, alimentos que têm muitos conservantes, que têm corantes, que têm agrotóxicos, né? Eu acho que tentar uma alimentação mais saudável, a gente fala até com os pacientes para desembrulhar menos, né? Tentar evitar esses alimentos que você compra prontos, tentar fazer os alimentos em casa, né? Cozinhar em casa, tudo isso, e o alimento muito colorido, rico em vitaminas, baixo em gorduras, isso é que ela tem que ter em mente, né? Fazer uma atividade física, evitar o uso excessivo de álcool, evitar o cigarro, né, que é terrível também, não só para o câncer de mama, mas para vários tipos de câncer, e tentar principalmente manter o peso corporal, né? Muito relacionado com a obesidade, o câncer de mama, a incidência do câncer de mama. É isso, principalmente. Agora, a gente sabe que existem aí nessa rotina acelerada que a gente vive hoje em dia, a praticidade de você ir ali a uma mercearia, um supermercado, uma padaria, uma lanchonete e comprar sempre algo industrializado. E o tal do produto industrializado, que é um dos mais consumidos, é o refrigerante. Então, o refrigerante também pode trazer muitos aspectos aí cancerígenos, né? Com certeza, né? Não só os refrigerantes, mas todo o alimento também. Acredito que até os sucos, né? Que tem muito, por exemplo, suco de caixa, aquele que é vendido na caixa, tem muito conservante, né? Então, assim, a gente sempre optar pelo natural, né?
que eu acho que é o mais importante. Agora, muitas pessoas falam nas redes sociais, o que tem de fake news andando por aí não está no gibi, né? Mas existem alguns tipos de alimento, a gente ouve muito falar na graviola, né? No suco da graviola. Então, existem alguns alimentos aí que realmente podem inibir as células de criar um possível tumor de mama aí? Olha, a gente tem poucos estudos a respeito disso, mas a gente sabe que algumas frutas, elas têm esse efeito bom para a imunidade. Então, a graviola é uma dessas frutas, né, o suco de graviola. Um que a gente tem muito aqui, que eu tenho até um pé na minha casa, que foi até doado por uma paciente, a dona Lenir, ela me deu um pé de noni. Tá? Assim, o noni também é uma fruta que é pouco frequente e que ela pode ter esse efeito de melhorar a imunidade. Tá? E existem algumas outras também. Tá? Então eu acho assim, mas principalmente eu acho que é um todo. Né? Assim, eu acho que a pessoa tem que procurar melhorar a vida como um todo. Procuro uma outra coisa que eu acho que é interessante também, é que a gente prestar atenção, diminuir o estresse, né? Procurar ter lazer, né? Procurar dormir bem também, né? Tentar não ficar preocupado com coisas inúteis, né? Assim, procurar levar uma vida mais tranquila mesmo. Bom, doutora Luciana, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui falar do meu trabalho, tanto que eu me dedico bastante, né? Eu tenho esse carinho por atender as pacientes, acho isso muito importante, tento fazer o meu trabalho assim, com muita dedicação, e estou lá disponível no AME, para quem precisar e quiser, né, e quiser um mastologista, e estou disponível também no meu consultório, tá bom? Ok, doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações e obrigado a você que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre em contato com esse número que aparece no seu vídeo e entre já em contato com a nossa equipe comercial. Você que perdeu ou quer rever algum Observações, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele e fique por dentro das novidades aqui do nosso programa. Você também que quiser conferir os bastidores aqui do Observações, nos siga nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!